Bem-vindo ao canal Em Comum. Aqui é um espaço de pessoas comuns unidas por um propósito incomum, buscando uma existência incomum. Hoje nós vamos continuar na jornada dos 10 mandamentos, aprendendo de uma forma extremamente única os princípios que Deus tem para oferecer a cada um de nós. Fica conosco. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que bom que você está aqui conosco, acompanhando essa jornada maravilhosa dos 10 mandamentos. Bom, você já com certeza assistiu os primeiros episódios, aonde nós aprendemos um pouquinho sobre o caráter de Deus, a sua personalidade, em questão da adoração a Ele, de uma forma extremamente incomum. E hoje, né, Pastor Lucas, nós iremos aqui dar continuidade nessa jornada, falando a questão, agora, não da adoração direta a Deus, mas de uma forma diferente, né? Adoração a Deus, mas de uma perspectiva completamente diferente. Vamos entrar aqui no 5º mandamento, é o primeiro mandamento ali que tem uma promessa. Então, fala para a gente sobre essa promessa, sobre esse mandamento, a questão de honrar pai e mãe, para que os dias se prolonguem. Como que isso pode impactar a minha vida no século em que nós estamos? Bom, acho que é um dos assuntos que
Isso se fala muito em igreja, é muito comum a gente ouvir nas relações familiares, olha, você cuida como você fala com seu pai, está lá no mandamento, você precisa ser obediente ao seu pai. E a gente tem muito pesado essa interpretação do que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias nessa terra, fala diretamente sobre essa obediência, sobre esse respeito, sobre essa dedicação aos pais, né? E ao mesmo tempo que isso é verdade, é real, a gente tem isso bem declarado e demarcado no mandamento, esse tipo de interpretação também traz na realidade, no convívio de igreja, famílias, algumas marcas que a gente vê só sendo realmente, sabe, ou pastor, ou ancião, a pessoa que acaba visitando, conhecendo as famílias, que é um peso, às vezes, olha, eu não tenho bom relacionamento com os meus pais, a minha vida foi difícil, só eu sou cristã, só eu sou evangélica, enfim, existe uma ruptura com os meus pais, eu não sei como colocar em prática o 5º mandamento, porque as pessoas realmente acham que esse honra teu pai e tua mãe, ele se delimita, ele fica fixado mesmo nessa coisa do respeito, né, da obediência, e às vezes, realmente, a conexão, a vivência entre família não dá oportunidade para a pessoa colocar em prática esse tipo de interpretação. E aí a pergunta que fica para mim, sempre quando eu ouço as pessoas falarem e darem essa interpretação, esse questionário, eu digo assim, quem foi o pai do anjo? Até onde a gente sabe, os anjos não têm uma geração, né, de filho, de pai para filho e tudo mais. E a gente não sabe outros mundos criados, como que é essa fonte da vida, como que ela se renova, como ela se refaz. A gente sabe como Deus fez aqui essa terra. Só que os mandamentos, eles não são apenas ordens para essa terra. É dito que é essência, parte do caráter de Deus. Então, como que a gente aplicaria essa realidade, esse mandamento, para uma perspectiva muito maior, universal da criação de Deus? Será mesmo que é só isso, é obedecer e ser obediente, respeitar pai e mãe? E na prática, o que esse mandamento, então, pode nos ensinar? Né? Como você mesmo disse, né? Será que os anjos têm pais, né? E as pessoas que moram nos outros mundos? Qual que é a concepção? Então, assim, hoje a gente entende que honrar pai e mãe realmente o pai e a mãe, né? Mas na cultura antiga, como que era o contexto histórico deles ali? Como que era essa questão de honrar? Porque assim é interessante, pastor, a gente entender o contexto histórico daquela época, né? Então, como que as pessoas viviam, o que era respeito para eles, o que era honrar, o que essa palavra honrar no hebraico realmente significa, e como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade, para o nosso contexto hoje e para a nossa cultura, que é uma cultura totalmente diferente daquelas pessoas que foram aplicadas ali naquela época. A gente tem feito nos últimos encontros, e aqui é o momento que eu falo para vocês, se você chegou de paraquedas nesse estudo, recebeu o convite, alguém te mandou o link, você chegou aqui, está no 5º estudo, o 5º mandamento, eu te faço um convite, volta lá, entra na nossa página, volta no 1º mandamento, porque a gente tem construído, assim como Deus construiu de uma maneira pedagógica, didática, Ele vai construindo um conhecimento para chegar em cada um dos mandamentos, né? Então, a gente trouxe no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, contexto histórico do que é o povo que chegou no Sinai para receber os 10 mandamentos. E esse ponto que você colocou é muito importante, Manu, porque assim, de fato, o povo que estava lá não tem nada a ver com o povo que está aqui hoje. E Deus não falou com o povo que está aqui hoje, mas serve aquilo que Ele falou lá naquele tempo para nós hoje, serve. Mas Ele não falou conosco hoje, Ele falou com aquele povo, numa linguagem que eles estavam acostumados. E a gente precisa fazer essa reconstrução de quem eles eram. Então eu sempre falo, em todos os capítulos eu falo, eles saíram do Egito com mentalidade escrava. Eles foram libertos? Foram, mas eles não foram libertos de si mesmos ainda, dos seus medos, dos seus receios, e não é à toa que em cada dificuldade no deserto eles falavam, vamos voltar. Não, vamos voltar para o Egito, porque lá era melhor. Eles não sabiam o que era melhor, eles só sabiam o seguinte, a minha realidade de vida é ser mandado, é obedecer, eu não sei o que é escolher.
eu não sei o que é ser livre. Então me dá angústia, me dá medo, me dá receio de viver uma realidade que eu escolho, que eu faço. Se até agora, durante todas as gerações que eu conheço, e no mínimo ali quase 300 anos de escravidão, isso se torna muito forte, muito, muito forte. Então, para eles era muito difícil. Segundo ponto, esse povo sai com mentalidade escrava, eles saem fugitivos. Eles saem livres, mas ao mesmo tempo fugitivos, porque eles sabem que o exército do faraó está no encalço deles, mesmo quando o exército é afogado pelo Mar Vermelho, e eles entram ali no deserto, eles não sabem o que eles vão encontrar à frente, eles são tudo escravo, não vão ter poder para ganhar de outros exércitos que têm, né, armamento, enfim. Então eles têm medo, eles estão ali num receio de ser fugitivo, de ser mentalidade escrava, e eles têm riqueza, eles carregam junto com eles ouro, eles podem ser assaltados, então assim, tudo é difícil para eles naquele momento. Só que Deus, e a gente esquece isso, e é fantástico, Deus leva eles para o único lugar onde eles não vão ser incomodados, porque quem que quer conquistar o deserto? Quem que quer guerrear pela terra do deserto? Se eles tivessem entrado diretamente na terra prometida, onde mana leite e mel, eles seriam alvo de conquista. Mas eles não entraram, Deus levou eles para o deserto, para prepará-los, para mudar a mente deles, para dar tempo que eles mudassem. E a gente vai falar justamente sobre essa transição de geração, né? Muitas vezes a gente fala assim, Deus castigou o povo porque não teve fé para entrar na terra prometida, eles ficaram vagando 40 anos no deserto. Duas coisas, primeiro, eles não ficaram vagando, caminhando 40 anos. A gente tem 3 locais que eles permaneceram, e às vezes eles permaneceram por mais do que uma década no mesmo lugar. Ou seja, você ficou 10 anos. Eu me mudei nos últimos 5 anos 4 vezes, Manu. Nos últimos 6 anos, 4 vezes. Então assim, eu me mudei muito mais do que eles se mudaram muitas vezes durante 10 anos. Deus levou eles para o deserto, onde ninguém ia confrontar eles. Deus deu a comida, Deus deu a água, Deus deu sombra. Poxa vida, o deserto se tornou o melhor lugar, uma paz, para um povo que precisava curar das suas próprias feridas e pudesse trabalhar numa geração que viria para ter mais confiança e tudo mais. É justamente o que a gente vai falar hoje. Então assim, esse é o contexto do povo. Um povo que saiu do Egito com medo, rico, escravo ainda, com mentalidade escrava ainda, que fosse livre. Mas esse é o povo. E mais, eles não saíram todos eles hebreus, de uma linhagem pura. Porque eles passaram 400 anos no Egito. E como a gente falou em outro episódio, imagina só, você é Ciro-Fenícia, você é de alguma nação africana, porque você foi ali escravizado pelo Egito, que era uma grande potência e tudo mais, e aí você vê um grande povo numeroso, exatamente, saindo daquele lugar. Você não vai querer sair também? Ninguém vai te interromper, porque assim, os egípcios estão tudo assim amedrontado. Você é um escravo, você não vai romper seu grilhão e ir junto com aquele povo. Então assim, o povo já era mesclado. Deus não fez seleção de quem saía ou não saía. Eu não duvido que até próprios egípcios saíram juntos para abraçar uma nova realidade, uma nova nação, uma nova cultura, um novo Deus. Foram juntos. Talvez uns voltaram, outros ficaram, não sei. Mas com certeza não é um povo. E aí você fala, quem é a família naquele tempo? Sim. A família não é pai, mãe, né? Aquela coisa que a gente está acostumado, esse núcleo familiar pequeno. Uhum. Lá é clã. Lá está muito mais generalizado em quem cuida de quem. Tem um provérbio indígena, eu não sei te dizer se necessariamente indígena aqui do Brasil, ou né, de tribos africanas e tal, que diz, para cuidar de uma criança é necessário uma aldeia. E eu acho muito legal isso. Quem é mãe sabe bem disso, que por mais que você queira dar todo o seu tempo para os seus filhos e cuidar deles e tudo mais, cuidar de uma criança precisa de rede de apoio, de uma aldeia, de vizinho, de amigo, de pai, de mãe, de vô, de vó, de tio. E as pessoas se envolvem. Dentro desse contexto do Antigo Oriente Médio, da saída do Egito e tudo mais, era uma geração cuidava de outra. Não existia o meu pai, o seu filho, o meu filho. É os meus filhos, os nossos filhos. Né? Os meus pais, os nossos pais.
Então é o tio que dá pitaco, é a tia, é a pessoa que você não tem vínculo nenhum de sangue, mas ela te vê fazendo alguma coisa e você sabe que você tem que honrar ela. Isso, honrar o mais velho, O no mais caso, velho, né? exatamente. A pessoa que realmente já viveu, tem uma experiência. E como que isso se aplica para a nossa realidade hoje? Sim. Né? Como que a gente entende? Hoje nós vivemos, né, com vários tipos de famílias. E muitas famílias, como você comentou no início, são famílias que vieram desestruturadas, que não têm uma referência, né? Então, como aplicar esse honrar pai e mãe, entendendo todo esse contexto, Sim. né? Eu não tive uma referência de pai, eu não tive uma referência de mãe. Então, como que esse mandamento se aplica à minha realidade hoje? Sim. E eu acho que é necessário a gente pontuar bem isso, porque quando a gente entende o que era no passado, né, a gente pode fazer uma aplicação para os nossos dias, mas também pontuar bem que essa é uma aplicação entendendo o que se referia no passado, né? De que era algo muito mais abrangente, do clã familiar, de respeitar aquele que já tem uma experiência, que já bateu a sua cara na parede, que já tem os seus calos, de entender que o seguinte, por mais sábio, inteligente que um jovem possa ser, ele nunca viveu o tanto que uma pessoa mais velha já viveu. Era esse respeito, essa honra que existia entre eles. Para nós, quando a gente aplica isso, a nossa sociedade, sim, tem os núcleos familiares muito menores. Quando você vai para grandes cidades, você vê isso cada vez mais reduzido. Eu morei em São Paulo durante alguns anos, meus irmãos moravam em São Paulo e a gente não se via. Às vezes a gente se via 2 vezes no ano, morando na mesma cidade. Porque realmente a correria e tudo mais, então você começa a perceber que sua rede de apoio, seu núcleo de apoio, não é sanguíneo. É o vizinho que você... Comunidade, é a né? comunidade. Os que estão perto de você. Os que estão perto. Às vezes pode ser a mãe de um coleguinha de aula da sua filha, do seu filho. Pode ser o vizinho que você se encontra ali e sabe o nome de sua filha e aí você precisa socorrer. Você pode ficar, 5 minutinhos, mas ainda assim as relações são muito pequenas. Não é mais como era antigamente. Não antigamente, eu falo de 40, 50 anos atrás, mas do que era naquele tempo. As relações são mais enxugadas, enxutas. E é interessante a gente aprender sobre isso, Pastor Lucas, porque assim, para mim é como se fosse um divisor de águas, né? É tão lindo a gente entender o plano que Deus tinha para nós, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que vivem amarguradas, tristes. Talvez você que está nos assistindo, você não teve a companhia ali do seu pai, a referência da sua mãe. E talvez você se culpe, né? Olha, por que eu não fui amada? Por que né? Por que eles não me aceitaram do jeito que eu sou? E aí, quando você consegue entender que quando Deus fala a questão de honrar, são as pessoas que te ajudaram a formar o seu caráter, a formar a sua personalidade durante, né, a sua juventude ali, eu acho que saber disso é um presente. Sim, é um sim. presente que Deus nos dá. Sim. Então, assim, é algo assim fantástico. Na minha perspectiva, e eu tenho certeza para quem está assistindo, se você conseguir compreender essa dimensão de que honrar não é só o pai e a mãe, mas são todas as pessoas que estão ao seu redor. Sim. E assim, é interessante que se as pessoas aplicassem isso para a sua realidade hoje, nós teríamos... Outras relações, né? Outras relações. Né? O 5º mandamento, ele ela é uma revolução dentro do contexto, tanto do tempo de Moisés, e pensando principalmente no nosso tempo, com relação às relações interpessoais. Por quê? Como você mesmo falou, ele não é específico apenas a pai e mãe. A palavra pai e a palavra mãe no hebraico ali são palavras que abrem um leque maior do que apenas a questão sanguínea. A palavra pai e mãe está muito mais em referência ao mais velho, ao meu mentor, ao meu mestre. Então você podia chamar o seu professor de Abba, de pai. Você podia chamar aquela matriarca da comunidade, da aldeia, que tinha voz, que tinha a sabedoria para saber que erva que usava para curar dor de barriga, isso e aquilo, de mãe.
E isso a gente tem, em alguns lugares no Brasil, isso ainda tem, aquela reverência. A palavra mãe no hebraico, no mandamento, ela é uma palavra que dá para ser conectada como aquela que conecta famílias. Então é aquela matriarca, aquela pessoa que ela tem tamanha sabedoria e ela tem influência naquela comunidade a ponto das pessoas buscarem ela pela sabedoria. Não sei se isso é uma realidade para você que está ouvindo, se você faz parte de igreja, de comunidade, de família grande e tal. Todo mundo tem uma senhorinha que é aquela referência de mulher valorosa, que sabe viver, que está calejada, que é fervorosa no sentido de dobrar os seus joelhos, enfim. A gente tem sempre uma pessoa, né? E normalmente a gente vê essa pessoa com muita honra, a gente dá muita honra, muito respeito a essa pessoa. E se ela falar uma coisa que você discorda completamente, vai ser diferente se um moleque estiver conversando comigo e falar um negócio que eu acho absurdo, eu vou rebater ele, a gente vai ter ali uma discussão saudável e tudo mais, mas com esse tipo de pessoa, se ela falar uma coisa que eu discordo completamente, você vai falar, é verdade. Pelo respeito, pela honra, Só que, isso que eu queria voltar um pouquinho lá atrás para a gente trabalhar. A palavra honra também no hebraico, ela não é apenas esse respeito, essa obediência cega de dizer, não, baixa a cabeça, balança e vai fazer, né? A palavra honra, se ela fosse traduzida, daria para a gente fazer quase uma frase, a palavra em hebraico, que é carregar, não de maneira negativa, mas carregar o peso da responsabilidade. Então, a palavra honra é um encaixe dentro da língua portuguesa para o que significa ali a palavra em hebraico. Mas, de fato, se a gente colocasse, olha, carrega o peso, né, da responsabilidade de cuidar, zelar por aquele que te trouxe até aqui. O pai e a mãe. Não o pai e a mãe sanguínea, como a gente falou, mas o teu mestre, essa matriarca que tem a conexão, que conecta vidas, que conecta famílias. Então, assim, você chegou até aqui porque muitas pessoas que têm experiência, que viveram antes de você, te trouxeram até aqui. E essa é a primeira parte do mandamento. Honra essa história, essa herança que você recebe. Ah, mas como você mesmo falou, eu não recebi herança nenhuma. Eu fui jogado, sabe, meus pais não me aceitaram, eu fui adotado, enfim, existem tantas relações diferentes que as pessoas podem dizer, eu não tenho a quem oferecer a minha honra, porque eu não tenho esse contato com pai e mãe. Mas, querido, não tem como, não existe nenhuma criança que se cria sozinha. Por mais traumas... Ela teve alguma referência. Teve alguma referência, pode ser o Estado, está quebrado, está complicado e tudo mais, né? Mas ela teve uma referência. Pode ter sido uma família adotiva que não deu tanto valor para ela como tinha para um filho de sangue, mas teve alguma coisa. Então, assim, o que o mandamento fala é o seguinte, olha para o teu passado, a herança que tu recebe e entenda o seguinte, você chegou aqui assim, honra essa história. Honra no sentido assim, de faz valer a pena até onde você chegou. E sabe, é importante esse ponto de honrar, de você cuidar. Porque se as pessoas que estão nos assistindo entender essa perspectiva de Deus, ao nos ensinar de que honrar é cuidar de alguém, eu tenho certeza que nós teríamos pessoas idosas, felizes. Sim. Né? Então, se a gente conseguir ensinar essa lição e passar essa lição para frente, essa próxima geração que vai vir será uma geração que vai cuidar do outro, que é algo que está se perdendo. Né? Então, essa herança, né? Qual que é a minha herança? É cuidar daquele que cuidou de mim. Sim. E com a herança vem um legado também. Sim, exatamente. A segunda parte do mandamento, ela fala justamente sobre para que se prolonguem os teus dias na terra. Isso quer dizer legado. O que eu vou deixar? Não, a gente conecta muito como assim, é uma bênção. Já que eu cuidei de quem me cuidou, então agora eu vou ser abençoado. Não. Existem duas realidades nesse mandamento. Aquilo que veio antes de mim e me trouxe até aqui, mas agora que eu sou consciente do que me trouxe até aqui,
como que eu vou caminhar para levar isso para outras gerações. Passar esse legado para as outras pessoas e Outras para não pessoas. acontecer essa ruptura. Isso, porque olha só, se a gente for pensar com relação a esses lares quebrados, essas criações, essas pessoas que vieram já mais quebrantadas, conturbadas, uma história mais pesada, a pessoa pode dizer o seguinte: poxa, eu não tive isso, eu não tive o prazer de ter pai, mãe, cuidador, eu tive que me virar sozinho, ainda que fosse essa realidade. Deus está dizendo o seguinte: você tem um Abba Pai no céu. Então a tua história, eu fui colocando pessoas, não foi o ideal, porque o pecado arrebenta, não foi o ideal, mas eu tenho cuidado de ti. Então, o quinto mandamento, ele faz com que você entenda o que chegou até você de herança, mas também diz o seguinte: o que você é hoje, Você pode transformar esse legado em algo que melhor. vai melhorar. E é nesse conceito dos primeiros 4 mandamentos, quando você entende o seguinte: ok, cheguei até agora, e Deus é o meu Deus, que eu me derramo com Ele, que eu vivo essa história com Ele, que Ele se derrama comigo, que são os primeiros 4 mandamentos, e agora eu quero fazer dessa história com Deus, e eu quero ser a melhor versão que eu posso ser. Eu quero dar um testemunho, mas falar um pouco da minha experiência. Então, olha só, eu tenho certeza que minha mãe e meu pai vão talvez assistir isso, porque eles são bem, aquele negócio de, meu filho e tal. Mas talvez eu fale coisas aqui que tem muito mais a ver com a minha perspectiva do que realmente aquilo que eles ofereceram. Mas meus pais são separados, basicamente desde que eu nasci ali, um pouco tempo depois que eu nasci, eles se separaram. E eu fiquei muito mais tempo com a minha mãe do que meu pai, mas eu tenho um bom relacionamento com meu pai. A gente foi construindo isso, a gente continuamente tenta construir isso, porque a gente não teve uma aproximação durante a minha fase assim, de criança, infância, adolescência. Depois, ali, na metade da adolescência para frente, que a gente foi começando mesmo a ter alguma formação. Então, eu poderia dizer assim, e eu tive um padrasto, a gente tem pouco contato hoje, mas eu tenho um grande respeito, a tal da honra e tal por ele, mas a gente tem um pouco contato, e eu poderia dizer o seguinte: eu fui beneficiado, eu tenho 2 pais hoje, mas ao mesmo tempo eu me sinto, a minha sensação é de que eu não tive pai, de fato. Porque o meu padrasto era uma pessoa muito ausente, uma pessoa que tem um problema pessoal que é o alcoolismo, que tornou ali os nossos fins de semana, os nossos momentos muito tensos. Então eu poderia dizer o seguinte: ao mesmo momento que eu tive 2, eu não me sentia tendo nenhum. Porque você não teve uma referência. Porque não era referência. E aí agora você é pai. Como que você passa essa referência para o teu filho? Hoje, sendo pai, é uma revolução ainda maior, porque eu consigo entender o quanto foi difícil para minha mãe e para o meu pai ser pai, sendo que para eles também não tiveram talvez as suas próprias referências ideais do que eles queriam de pai e mãe. A minha mãe, eu sei porque eu ouço muito isso, ela não tem também referência da mãe. A mãe teve 7 filhos, a minha mãe não se sente, abraçada pela mãe dela e tudo mais. Então, assim, ela veio cheia de dificuldades e se deparou sendo mãe de 3. E mãe solteira, porque mãe divorciada ali, num contexto de sociedade que tinha muito preconceito. E aí ela tem que se virar para ser mãe. E é difícil, a gente erra um monte e tal. Então, assim, hoje eu sendo pai, eu consigo entender que eles fizeram muitas coisas que eu não faria, que eles erraram. E no passado, às vezes eu me apegava justamente a isso. Poxa, meu pai, e tal. Só que hoje eu consigo ver assim, o que eles puderam oferecer para mim. Então, estudar o mandamento e me aproximar de Deus me fez entender os meus pais das limitações de quem eles são como seres humanos. E entender até onde eles puderam me dar algo. Só que na minha conversa com Deus, no meu relacionamento com Deus, Deus me chama para eu dar algo mais para minha filha. Aí entra aquela parte, de você veio de um lar desestruturado, mas aí agora você tem um olhar diferente porque você entende o que Deus tem para te oferecer. Sim. E aí te dá a oportunidade de você reconstruir algo lindo através do mandamento. E esse legado do mandamento, para que se prolonguem os teus dias na terra, a gente entende como uma bênção para mim. Mas a Bíblia está falando o seguinte: você chegou até aqui com uma história, porque alguém te trouxe. Só que agora você vai ter um momento da sua vida que você vai levar alguém. Não, mas eu não quero ser pai.
Se você não vai ser pai, você vai ser tio, ou você vai ser professor, ou você vai ser referência para uma criança que vai olhar para você como um profissional, ou como uma pessoa que passa na frente da rua dela e vai ficar imaginando quem é você. Então a gente é um espetáculo para as novas gerações sempre. Né? De uma forma direta ou indireta, a gente é um exemplo. Um exemplo. Né? E isso carrega o tal do legado, né? Que para se prolongue os teus dias na terra, é o eco da minha vida, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Como que ecoará a minha vida, mesmo depois que eu for embora? Era exatamente isso que eu ia perguntar para você, né? Porque essa perspectiva vai até a eternidade, Sim, né? sim. Então, como que a gente pode aplicar todo esse contexto na nossa vida, entender essa promessa que Deus concede a cada um de nós hoje? Para fechar, eu acho que é importante a gente entender aonde está localizado esse mandamento nos próprios mandamentos. Então, você vê que os 4 primeiros é um desafio, um chamado de Deus. O primeiro mandamento, o chamado de Deus para você descobri-lo. O segundo mandamento, Deus te dizendo o seguinte: se derrama em mim, vem conviver diariamente comigo. O terceiro mandamento é Deus dizendo: ok, viu a nossa história, isso que eu estou fazendo contigo, então vive essa história consciente, sabe, buscando entender quem eu sou, quem tu é e tal. O quarto mandamento, Deus dizendo o seguinte: eu vou ter um momento especial contigo, eu vou me derramar contigo. Se você já se derramou comigo, você já me descobriu, agora eu vou me derramar contigo. Então, os 4 primeiros mandamentos é isso, é a minha relação com Deus. O quinto mandamento é Deus dizendo o seguinte: tá, agora você vai começar a caminhar para deixar isso como legado, como eco na tua vida. Tanto o que você recebeu dos outros, mas se o que os outros te deram foi muito pouco, entenda tudo que eu estou te dando. E isso é incrível, porque aquele conceito, aquela repetição do síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, sempre Gabriela. Deus está dizendo o seguinte: não importa o lugar que você veio, importa que você entenda o lugar que você veio, entenda o que você pôde buscar de positividade, de coisas boas, você entenda até onde essa herança veio. E agora eu vou te transformar. E eu vou te transformar para você ecoar na tua vida, para que se prolonguem os teus dias aqui nessa terra, para que sua vida ecoe aqui. E é lógico que eu acho que dentro daquele contexto que a gente falou no início do mandamento dos clãs, o clã não tinha o pai e a mãe, existia a geração. Essa geração cuida da geração mais nova. Essa geração cuida da geração mais nova. Então, o eco é o seguinte: eu recebi algo de uma geração anterior. E a gente poderia falar até mesmo, por exemplo, dos direitos sociais, sabe? O quanto que gerações anteriores lutaram pelos seus direitos como trabalhador, os seus direitos como mulher, os seus direitos como pai, como filho, né, como criança, né? Então, tudo isso que foi conquistado por outras gerações, agora é o seguinte: eu sou a geração que estou escrevendo a história, né? Porque eu recebi tudo isso. Agora eu vou valorizar o que eu recebi, só que eu vou pedir para que Deus ecoe a minha vida e torne ainda melhor. Isso tanto é num contexto de coletivo, mas quando você solta todo o coletivo e vai para o seu indivíduo, todo mundo tem uma história a ser melhorada. Então eu posso olhar para a minha história e ver a minha história apenas como vítima. Mas eu também posso dizer o seguinte: eu fui vítima, mas hoje eu sou dono da minha história. E Deus, que é dono de mim, vai reescrever a minha história. E eu acho que esse é o grande ensinamento do 5º mandamento. Deus é dono de cada um de nós. Se a gente escolher se submeter a Ele, Ele pode reescrever a minha história para fazer eco da minha vida. E você que está vendo aí, talvez esse seja o maior ponto. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei aonde que dói, aonde que é o calo, onde que é a ferida. Eu não sei se a ferida está aberta, se ela é cicatriz, se ela é memória, se ela é hoje algo que te incomoda. O que eu sei é que da tua história, Deus conhece bem. E que talvez o chamado maior do 5º mandamento é para que Deus fala para você: eu sei a tua história. Vem e descobre qual é a tua história. Às vezes a gente precisa justamente isso. Se você ainda não entende quem você é, se você ainda tem dificuldade de assimilar a sua história, um pequeno conselho de quem já foi muito beneficiado por isso: procure um profissional, psicólogos, psiquiatras, porque eles realmente estão aí para ajudar a gente a entender quem nós somos. Mas busque também a Deus, busque conhecer de Deus quem Ele é e quem você é.
Porque no momento em que você entender qual é a sua história e você se libertar da amarra da vítima, daquele que apenas sofreu, para entender que hoje você é dono da sua história e que Deus é dono de você, então Deus pode reescrever a sua história. E o que você ganhou de herança, você também vai poder deixar ainda maior de legado. Que a sua vida possa ecoar em gerações e gerações, para que os teus dias e a tua memória se prolonguem nesta terra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Por teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar você. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor.
ti, Senhor.